nos preparando para a mensagem dessa noite, para a reflexão dessa noite, abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 5, versículo 40. Ou melhor, versículo 39. João 5, 39. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida. Existe um filme chamado Um Sonho de Liberdade, filme muito interessante, uma história interessante, atores muito bons, e um deles é o Morgan Freeman, e é a história de um rapaz, um contador, que chegando a casa encontra sua esposa morta, e ele foi acusado pela morte da esposa, mesmo sendo inocente. E ele foi acusado e ele foi condenado pela morte da esposa. Não adiantou ele alegar inocência, os advogados argumentarem, porque as provas apontavam para ele. E aquele homem, até um tanto quanto ingênuo, foi parar numa prisão de segurança máxima, lá nos Estados Unidos, e ele está ali muito triste, com um único sonho na vida dele, um sonho de ser livre, um sonho de ficar livre daquela condenação, e aquela condenação tirou dele o contato com as pessoas, tirou dele a realização profissional, tirou dele a capacidade de produzir e ajudar pessoas, tirou dele a capacidade financeira e o conforto que isso poderia trazer, tirou dele até alguns sonhos, mas não o sonho de liberdade. E com o passar do filme, ele faz amizade lá na cadeia com algumas pessoas, e ele consegue, através da pessoa que consegue as coisas, ele consegue um martelinho de esculpir peças em pedra-sabão. Ele era um estudioso das rochas, do solo, e ele percebe que ali na cadeia tinha muitas pedras daquele tipo. Logo, o solo não era de rocha sólida, mas era daquela rocha que podia ser esculpida. E um dia, o diretor da cadeia, sabendo que ele trabalhava em banco, com a parte financeira, um excelente contador, pede para que ele faça a contabilidade da cadeia com todo o dinheiro que é desviado. E ele transformava aquilo numa maneira que não dava para a lei saber. O diretor era um homem muito cruel, era um homem muito rígido, era um homem que mandava matar, era um homem que fazia barbaridades. Mas quando ia falar com ele, ele pegava a Bíblia e falava versículos bíblicos. Ele falava muitos versículos bíblicos e tudo que ele falava era com versículos bíblicos, apesar da vida dele ser totalmente corrompida, ele era corrupto e ele era muito ruim, mas ele sempre usava a Bíblia. E um dia, esse homem consegue esse martelinho, e esse homem tem uma Bíblia na cela dele. Você pode ver aí vai aparecer para você, a Bíblia, ele bota dentro da Bíblia a marca do martelinho, para o martelinho de esculpir ficar dentro da Bíblia. Agora a Bíblia dele tem um martelinho dentro, mas ninguém sabe. E quando vão fazer revista nas celas, acham armas, quem tem arma acham as coisas, mas na Bíblia dele ninguém mexe, a Bíblia está ali e ninguém mexe na Bíblia. E ele toda noite, ele vai, depois de muitos anos, ele vai lá na sala do diretor, faz a contabilidade, manda fazer os depósitos, e o diretor o trata melhor por causa disso. Ele fica lá muitos anos, só que quando tudo para, ele começa com aquele martelinho escavar.
ele vai fazendo um buraco, um túnel. Ele fez o cálculo de quanto tempo, de quanto dava para cavar por dia, por mês, por ano. O trabalho dele era calcular. E ele, todo dia ele escavava, e ele pegava aquelas pedras, colocava no bolso, e durante o dia ele ficava andando no pátio, soltando aquelas pedras por dentro da calça. E ninguém desconfiava dele, ninguém sabia o que ele estava fazendo. E ele, com toda a paciência, ele foi escavando, e com aquele martelinho, ao longo de tantos anos, ele escavou um túnel. O que servia de motivação para aquele homem? Ele tinha um sonho de liberdade. E ele compartilhava esse sonho com um amigo dele. As pessoas, depois de muito tempo na prisão, ficavam institucionalizados, ou seja, eram importantes lá dentro, aqui fora eles não eram nada, e alguns, quando saíam, se enforcavam. E ele tinha um sonho que incluía o amigo dele, ele tinha um sonho que incluía esse amigo junto, e ele vai trabalhando, e um dia o diretor, aquele diretor corrupto, vendo a Bíblia dele, fala: olha, a solução está na Bíblia. Ele fala: é verdade, a solução está na Bíblia. Só que na Bíblia dele tinha um martelinho que ninguém sabia. Com o tempo ele fez um buraco, e todo dia ele cavava, ia rastejando por dentro do buraco. Ele ia passando por esse buraco. Você deve estar vendo esse buraco agora aí. E aí, depois de muito tempo, e ele tapava com um pôster, um cartaz. Depois de muito tempo, ele foge por esse buraco. E quando o diretor chega para ver, ele não está mais lá. Só encontra o buraco. E o diretor fica impressionado. Só que, quando ele saiu, ele mandou todas as provas de que o diretor era corrupto, era ladrão. E todo aquele dinheiro que ele colocou numa conta fantasma, ele pegou para ele. E o diretor agora vai ser preso por tudo aquilo. O diretor não aguenta. Eu não vou contar tudo para não perder a graça se você ainda não viu o filme. Mas a graça é que ele consegue solucionar o seu problema com a ferramenta que está dentro da Bíblia. E ele consegue não desanimar durante tantos anos, porque ele tem um sonho de liberdade. Mas eu fico pensando nesse filme, comparando com a realidade do ser humano, a tua realidade, a minha realidade, a realidade das pessoas todas. Com as pesquisas que estão sendo feitas geneticamente, descobriram no gene humano uma característica, um ponto no gene que é afetado pelas questões espirituais, pela necessidade da busca de verdades absolutas, de alguma coisa absoluta. Todo ser humano tem necessidade e busca uma verdade absoluta, busca algo absoluto, e os cientistas, e a gente não está falando agora de teólogos, os cientistas chamam de o ponto de Deus. No gene, no DNA do ser humano, existe um ponto que é estimulado pela questão espiritual, e quando estimulado, e fizeram a pesquisa com pessoas que tinham alguma religião, e pessoas que se diziam ateus, que não praticavam nenhum tipo de fé, mas quando esse ponto foi estimulado, todos tiveram a mesma reação, ou seja, o ser humano foi preparado para preencher esse vazio com algo absoluto. O autor Zygmunt Bauman fala sobre sociedade líquida, amor líquido. Ele tem livros escritos que falam justamente sobre essa tendência do ser humano hoje de fazer as coisas serem descartáveis. As pessoas já casam com um contrato, se não der certo, vai ficar assim: eu já caso pensando em separar. Não há aquela fé na instituição família, casamento. As pessoas estão no emprego, mas não tem mais aquela preocupação de fazer carreira. Tudo hoje passou a ser descartável, tudo passou a ser muito pragmático. Eu uso se tem um objetivo para agora, e se acabou aquele objetivo eu descarto. E as pessoas têm feito isso com as coisas, e essa coisificação
se tornou a maneira de viver do ser humano, transformando outro ser humano em coisa. E isso faz com que tudo seja relativo, mas há dentro dessa sociedade que relativiza tudo, a necessidade do absoluto. A neurociência, nas pesquisas também, descobriu um ponto no cérebro que é estimulado por questões espirituais. Olha que interessante. Agora nós não estamos falando de genética, onde o DNA é estimulado. Nós estamos falando de cérebro humano, nós estamos falando de estrutura psíquica. Há um ponto no cérebro que, quando estimulado, os valores espirituais, respeito, cuidado, gratidão, valores espirituais, eu não estou falando de Bíblia, eu estou falando de valores espirituais, são estimulados, esse ponto acende, e quando esse ponto acende, potencializa todas as outras áreas do cérebro. E os cientistas chamaram esse ponto de o ponto de Deus, e chamaram essa estimulação de inteligência espiritual. Há uma avalanche de livros sendo escritos, se você quiser, confere aí no YouTube, ou melhor, confira no Google, inteligência espiritual, e vê quantos livros aparecem. As empresas hoje estão contratando palestrantes para fazerem palestras sobre inteligência espiritual, ou seja, pessoas para falarem de valores, porque eles entenderam que quando os colaboradores são estimulados nessa área, eles passam a produzir muito mais. A inteligência espiritual tomou lugar da inteligência emocional. Inteligência emocional age contra a tua vontade. A inteligência espiritual age pelos valores que você tem. Abrace valores verdadeiros e haja por eles, e você vai ser mais produtivo. Olha que coisa interessante, irmãos. Vamos voltar um pouquinho. Se o ser humano tem na sua construção genética algo, um vazio que precisa ser preenchido com o absoluto, se o ser humano tem na sua composição psíquica um ponto que, estimulado, o melhora, significa que o ser humano foi preparado, que você e eu fomos preparados para viver uma realidade absoluta, completa, com Deus. Nós precisamos disso. Há dentro de nós uma necessidade, um impulso a essa liberdade, a esse complemento. Nós nascemos com um sonho de liberdade, tal como o título do filme. Nós podemos dizer que essa é uma realidade da nossa vida. Temos um sonho de liberdade. E Jesus, nesse texto que nós lemos, está falando com os fariseus, com os estudiosos, os doutores da sua época, os homens que detinham o conhecimento e, sobretudo, o conhecimento da palavra de Deus. Jesus está falando com eles sobre a postura deles diante dessa necessidade que eles têm, mas a postura errada, embora fossem religiosos. Quando você vê esse texto de João capítulo 5, você vê que Jesus está questionando sobre João, que era o grande profeta, estava testificando de Jesus, e ele fala: o Pai me confiou para que eu realizasse essas obras, que testemunham a respeito de mim. Então João fala de mim, vem o profeta para falar de mim. As obras que eu faço confirmam quem eu sou. O Pai me enviou para dar esse testemunho, mas vocês nunca ouviram a voz dele. Nunca ouviram a voz do Pai, nem viram a sua forma. Mas eu sou a expressão do Pai aqui na terra. E também vocês não têm a palavra dele permanente em vocês, porque vocês não creem. O Pai se manifesta, se revela. E a teologia diz que Deus se revela na natureza, é teologia natural. A natureza tem uma perfeição matemática. Se a terra fosse um grauzinho inclinado a mais ou a menos, não haveria vida na terra, porque tudo seria inundado ou tudo seria muito frio. Tudo é perfeito do jeito que está, Deus fez tudo perfeito. A natureza fala de Deus. A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos, mas as pessoas não querem ver. Agora, com a ciência aguçada, a ciência diz: olha, Deus te fez com essa necessidade porque Ele quer suprir, mas as pessoas não querem ver. E esses homens, embora estudassem tanto
as Escrituras, Jesus fala: vocês nunca ouviram a voz de Deus, porque essa voz é ouvida com o espírito aberto, ela não é ouvida com o intelecto ligado apenas, mas com o coração aberto. E a palavra dele, que vocês examinam tanto, vocês nunca receberam essa palavra, porque não é a letra, mas é a intenção do Pai, é o que ele revela por trás da letra, mas vocês não conseguem enxergar. E aí Jesus fala: vocês examinam as Escrituras, vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês têm um sonho, e a ferramenta para esse sonho está na Bíblia, assim como no filme. O diretor fala para ele, para animá-lo a ler a Bíblia, com toda a sua hipocrisia: a solução está na Bíblia. Ele falou: eu creio nisso, porque o martelinho estava dentro da Bíblia. Agora, que ferramentas tem na tua Bíblia que podem quebrar as amarras, abrir as barreiras, direcionar a tua vida para você viver o que Deus planejou para você? A solução está na Bíblia. Esse sonho não só é possível, esse sonho foi plantado em nós pelo próprio Deus. E quando a gente olha na época, por que esses homens não encontraram essa solução e por que eles não viveram esse sonho de Deus para a vida deles? Os religiosos examinavam as Escrituras porque queriam os benefícios que a Escritura trazia. Era uma fé egoísta, é um crer para ter e não um crer para ser. Quando eu creio para ser aquilo que Deus quer que eu seja, viver a vida que Deus quer que eu viva e um dia desfrutar do que Ele tem para mim, a Bíblia está dando o direcionamento certo. Mas se eu tento fazer da Bíblia, faço uma leitura da Bíblia, uma leitura apenas interesseira, complicou. E hoje nós temos visto tanta gente, de tantos segmentos, fazendo essa leitura da Bíblia. Promessas e mais promessas e mais promessas, e tudo está relacionado a dinheiro. O evangelho da prosperidade não é evangelho. O evangelho, boas novas, é o da Bíblia. Evangelho da prosperidade não é evangelho nenhum, não é boa nova nenhuma. É uma construção que visa benefício a partir de uma prática qualquer. E o que diz o evangelho da prosperidade? Quanto mais você der para Deus, mais Deus vai te dar. Quanto mais você se sacrificar, mais benefício você tem. E os testemunhos: olha, eu estou com a empresa, minha empresa, eu consegui isso, eu consegui aquilo. Esse é o objetivo. Os religiosos da época queriam examinar as Escrituras pelos benefícios que podiam ter com relação à vida eterna, ou aquilo que podiam extrair de benefício para eles. E no caso dos judeus, só para eles, mas para ninguém. Nós vemos que quando o evangelho sai de Jerusalém e vai para os gentios, o pessoal resiste, tem brigas, tem problema, tem perseguição, porque é como se fosse assim: o Deus é nosso, ninguém tasca que esse Deus é nosso. O Deus é do Abraão, do Isaac e do Jacó e dos seus descendentes, não tem a ver com ninguém, é nosso benefício, é nosso direito. É uma fé que não abre, essa fé não abre para as pessoas e para as nações a possibilidade. Quando Deus criou o povo de Israel, tinha o objetivo desse povo andar com Deus, receber de Deus orientação e ser abençoado, de maneira que as nações pudessem ver e também quisessem servir esse Deus. E esse povo era o responsável de levar às nações esse ensinamento. Nós vemos isso acontecer algumas vezes na Bíblia. Davi, com o gigante Golias, ele fala: e em todas as nações se saberá que há Deus em Israel. A preocupação dele não era vencer o Golias para resolver só aquele problema daquela guerra. Agora Davi está diante de uma guerra, para que Deus faça algo sobrenatural, para que as nações conheçam que há um Deus em Israel e queiram esse Deus. Jonas, quando foi chamado para pregar em Nínive,
Ele fala: não, Senhor, não vou não. O Senhor é nosso, por que eu vou compartilhar com eles? Eu não quero não, o Deus é nosso. Tenta fugir, Deus por misericórdia preserva a vida dele e leva ele de baleia. Tem gente que questiona essa questão de baleia ou grande peixe. Irmão, se a Bíblia dissesse que um camarão engoliu Jonas, eu ia acreditar e ia falar: olha, foi o maior camarão da história. Era um camarão enorme, foi o único. A Bíblia diz que um grande peixe ou uma baleia engoliu Jonas e coloca ele lá, e agora ele sobe para Nínive, e ele anda caminho de um dia, cerca de 1 quilômetro, pregando: arrependei-vos que a maldade de vocês chegou até Deus. E quando ele começa a pregar, o Espírito de Deus toma aquela cidade, quebranta os corações, gera arrependimento, gera avivamento, e a cidade toda se converteu. Agora essa cidade convertida, que Jonas não queria pregar para ela, ele fala: eu sabia, Senhor, assim não, eu sabia que o Senhor ia ser misericordioso, ia perdoar. Não é para perdoar, é para matar eles, porque a tua bênção é só para nós. Essa era a visão do judeu. Eu quero um Deus exclusivo que eu não compartilho. Eu quero essa bênção para mim, eu quero essa vida eterna para mim. E quantos religiosos com essa mentalidade têm buscado na Escritura pedaços que confirmem essa prática, essa mentalidade, e têm tentado se colocar como os detentores da verdade e os melhores? Somos nós, vocês são os outros. Meu irmão, quando Deus alcança uma vida, Ele abençoa essa vida para que ela seja canal de bênção para outras vidas. O sentido de Deus na vida de alguém se completa no contato e no abençoar a vida do outro. Essa religião, essa religiosidade que se coloca como melhor do que todos, elitizada e só para nós, não traz liberdade e não traz a benção de Deus. No entanto, que esses homens tão estudiosos não estão ouvindo a voz de Deus, não estão entendendo a palavra de Deus e não estão livres. Eu caminho no Evangelho desde criança, desde que nasci. Mamãe ia para a igreja na barriga da vovó, eu já ia para a igreja na barriga da mamãe. Então nasci e fui criado já dentro do Evangelho, dentro das Escrituras. Antes de saber ler e saber escrever, eu já sabia 30 versículos decorados, porque nós dormíamos, mamãe deitava com a Bíblia mirim e ensinava um versículo, eu repetia toda noite, até decorar. Quando decorava, ia para o outro versículo. Então, quando eu estava para ir para a escola, eu já tinha decorado 2 Bíblias mirins, que tem 15 versículos cada uma. E essa foi a minha criação. E aí, durante a infância, envolvido com embaixadores do rei, envolvido com as coisas da igreja, adolescência, envolvido com a missão, Operação Redenção, fazendo os projetos missionários fora do Rio. E aí, na juventude, fiz o seminário, fui ordenado ao ministério, e aí já se vão 30 anos de ministério. E aí, umas pessoas muito ligadas a nós foram para uma outra igreja. E agora, nessa outra igreja, um dia fomos conversar sobre Bíblia. A pessoa falou: não é nada disso. A Bíblia quer dizer isso, isso, isso. Entendeu? Entendi. Ou seja, para essas pessoas queridas, eu não sou nem crente direito. Eu não sei nada de Deus e nada da Bíblia, porque só quem sabe é o pessoal dessa igreja. E Deus revela para eles, mas para ninguém. Então tudo que eu já estudei minha vida toda, tudo que eu aprendi, tudo que eu busco em Deus, não tem valor, porque é para eles. Essa visão elitizada, essa visão que separa, essa visão religiosa, é a visão dos fariseus. Por que eles não usam o que a Bíblia tem? Está na Bíblia a solução, porque eles estão fechados para a Bíblia. Então as verdades da Bíblia não se manifestam para eles, eles não conseguem ver a ferramenta. Outro motivo pelo qual as pessoas não vivem esses sonhos, e esses homens não viviam esse sonho, eles leem a Bíblia, adequando a Bíblia às suas convicções. Meu irmão,
fui visitado lá em casa por um grupo das Testemunhas de Jeová, que tem um salão do reino na rua, depois da rua onde a mamãe morava. Era um sábado de manhã, e bateu um pessoal para conversar comigo. Eu falei: olha, eu já sou cristão, eu faço parte da igreja, eu conheço a palavra de Deus, eu não vou atrapalhar vocês, pode continuar o seu trabalho. Não, mas quer falar com você sim. E eu deixei, e nós começamos a conversar sobre a Bíblia. Só que os textos da Bíblia que eram pinçados, era texto fora do contexto, era texto como pecinha de quebra-cabeça para montar o que eles queriam mostrar. E aí, sem muito esforço, e vendo a sinceridade daqueles rapazes, eu falei: irmãozinho, só um pouquinho, vamos ver esse texto aqui com contexto, olha só, vê se é isso que está dizendo. No contexto, eu acho que não é isso. O que você está falando não tem a ver com esse contexto, tem? Só a gente ver os versículos antes. Não, mas no outro texto, a gente ia no outro texto, e a gente começou a desconstruir aquela coxa de retalhos tendenciosa, para confirmar as convicções. Eles aprenderam assim, e eles foram conversando, e eles começaram a ficar com a dúvida, e a gente comentando, conversando com a Bíblia aberta, e a dúvida foi, e um ficou em dúvida, o outro se fechando, e como estava demorando, vieram outros dois, pelo jeito mais antigos, e com muita empáfia, como se soubessem muito, e começaram a me questionar, e eu de humilde, eles não sabiam o que era, se eu sabia ou não sabia nada da Bíblia, eu continuei fazendo aquele questionamento na Bíblia, e eles começaram a se contradizer, e o outro também ficou em dúvida, e dois ali, sem saber o que ia fazer. Aí eles terminaram, e veio um grupo ali para o portão, e o mais experiente deles falou: porque na Bíblia não é? Eu falei: mas não é isso que está escrito, esse versículo tem uma diferença, olha só nessa tradução para a tua tradução, aqui eu tenho mais de 30 traduções da Bíblia, é só botar versão, e eu tenho todas elas, é só clicar, eu tenho aqui na minha Bíblia online 30 traduções, e eu botava nas outras traduções. Ele falou: não, mas no original não está assim. Eu falei: então espera um pouquinho. Fui lá dentro, busquei a Bíblia, o Novo Testamento grego analítico, busquei o léxico do grego, que você pode pegar a palavrinha e ver o que aquela palavrinha significa. Busquei o dicionário do grego, falei: já que você está falando do grego, vamos fazer junto aqui esse exercíciozinho para ver se é isso mesmo. E começamos a ver que o que ele estava falando não era, no grego não era aquilo que ele estava falando, no grego era o que estava naquela tradução. Aí chega um senhor e falou: mas você, isso é o Velho Testamento, é o hebraico. Eu falei: então espera um pouquinho. Corri lá dentro, peguei o Velho Testamento, que está no hebraico, pegamos o versículo, de trás para frente. Falei: o senhor conhece o hebraico, o senhor consegue ler? Eu leio bem pouquinho, irmãos, o suficiente para saber o que está escrito ali, com apoio, com tudo, dá para entender. Se bem que hoje não precisa, é só você baixar o Olive Tree na tua Bíblia, ela dá no hebraico, dá a tradução do hebraico, dá no grego a tradução do grego. É fora de série, já vem pronto o serviço. Mas eu peguei ali, e quando eles viram que aquilo que eles estavam falando era uma interpretação tendenciosa para se adequar às convicções deles, e alguns começaram a entender e fazer perguntas, e agora eu comecei a responder as perguntas, gente junto ali, fazendo estudo bíblico. Um falou assim: mas você está errado. Eu falei: sim, eu posso estar errado, não tem problema, mas me mostra por que eu estou errado, com a Bíblia, e vamos ver se está errado, se está certo, a gente está estudando junto. Isso eu acho que é muito bom. Eu não vou estudar nada, porque não sei que lá, ele falou uma coisa assim bruta, e disse que eu não vou para o céu. Eu falei: mas eu vou sim, a Bíblia diz que eu vou, que o céu é uma certeza. Ele falou: você vai para a boca do leão, e virou e foi embora. Vamos embora, pessoal. E eles saiu com todo mundo com raiva. Eu falei: amigo, volta aqui, e ele saiu com a raiva danada. Eu acho que ele teve um trabalho muito grande com aquelas pessoas que ficaram na dúvida, porque muitos estão lendo Bíblia, e até dentro da igreja, e alguns que não são da igreja, pegam alguns pedacinhos, para adequar a sua vida. A Bíblia não é para se adequar à tua vida, a Bíblia é para que a tua vida se adeque a ela. Romanos 12, e não tomem a forma do mundo, não se adequem,
ao que o mundo traz para vocês, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia é a verdade que a gente precisa abraçar para a gente poder viver livre dessas amarras denominacionais, dessas amarras religiosas. Um outro exemplo, o Evangelho segundo Allan Kardec. Tenho amigos queridos kardecistas, tenho amigos queridos espíritas, e que se baseiam no Evangelho segundo Allan Kardec. Se você vai ler o Evangelho segundo Allan Kardec, que fala de Cristo, por que você não lê o Evangelho segundo Cristo? Vai direto na fonte. Aí no Evangelho segundo Allan Kardec, por exemplo, diz assim, num dos capítulos que fala sobre reencarnação: e disse Jesus, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí ele diz, como Jesus diz, se não nascer de novo, se não reencarnar, a pessoa não pode ver o reino de Deus, porque a reencarnação é o caminho pelo qual uma pessoa consegue se purificar e chegar até Deus. Pegando só esse pedacinho, parece que está dizendo isso, mas pega Jesus conversando com Nicodemos, ali no comecinho de João, capítulo 3, e você vai ver Jesus falando para Nicodemos: Nicodemos, não me bajula, não é por aí, a coisa está dentro. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos diz: mas como eu vou nascer sendo velho? Eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer? Está falando de reencarnação? Jesus falou: não, Nicodemos, quer nascer da carne é carne, coisas materiais e coisas espirituais, quer nascer do espírito é espírito. Estou falando de uma transformação, de uma geração de vida dentro, espiritual, como diz lá em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa por dentro, se torna uma nova pessoa por dentro. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo a partir disso. Quando a gente entrega a vida para Jesus, há uma transformação dentro, começa uma nova caminhada espiritual. Quando você vê pedacinhos e pedacinhos para confirmar o que você já quer dizer, essa palavra não expressa a palavra de Deus, essa palavra não traz para você a voz de Deus, e essa palavra não te liberta. E aqueles fariseus, aqueles religiosos, estavam tentando ler a Bíblia, ler as Escrituras, adequando as suas convicções e pensando, outra coisa não, isso eu não concordo, isso eu deixo de lado. Um terceiro motivo pelo qual eles não viveram esses sonhos de liberdade e não usaram essa ferramenta que está na Bíblia para construir a vida nova, porque eles examinavam as Escrituras como uma prática cultural, uma tentativa cultural de preencher a necessidade deles de uma absoluta verdade. Já que o ser humano tem a necessidade de uma verdade absoluta, já que todos nós temos a necessidade de uma verdade que nos preenche, já que todos nós temos em nós dispositivos colocados por Deus que nos movem para o que é espiritual, quantas pessoas estão tentando culturalmente preencher isso com práticas que todo mundo tem? E aí você vê tantas manifestações religiosas, tantas e tantas manifestações religiosas. Por que essas manifestações religiosas? Porque são experiências que as pessoas daquela cultura têm, e elas fazem isso, e o comportamento ele é aprendido. Então todo mundo faz e bota um sentimento e bota um sentido nisso. E aí eu cresço vendo, e aquilo passa a ser importante para mim, e eu vou tentar fazer também. Só que para fazer a vontade de Deus, só é possível de acordo com o que Deus quer. Ele revela a sua vontade, e nós obedecemos e cumprimos a sua vontade. Não tem como inventar. Você inventa algo
e Deus se agrada porque você inventou de coração. Meu querido, se você pegar um ônibus aqui em Campo Grande, escrito Castelo, e você pagar a tua passagem, sentar nesse ônibus escrito Castelo, sabe onde você vai parar? No Castelo. Agora você imagina, você pega o ônibus Castelo, e aí quando você para, você fala, cadê a praia? Que praia? Mangaratiba. Eu queria ir para Mangaratiba. Você queria ir para Mangaratiba, mas entrou no ônibus Castelo. Por mais que a tua intenção seja boa, por mais que você esteja levando apetrechos de praia, o ônibus não vai para Mangaratiba, porque o destino dele é Castelo. Com as coisas espirituais também são assim. Por mais que você queira agradar a Deus e tenha intenção e tenha esforço para agradar a Deus, você não vai agradar a Deus se você está na direção contrária àquela que Ele diz que você tem que ir. Os judeus tinham uma prática religiosa muito impregnada, e a prática religiosa deles era alguma coisa cultural, estava dentro, como é hoje o islamismo. Em tantos países você acresce com todo mundo fazendo do mesmo jeito, é uma coisa que todos concordam que funciona assim, e é desse jeito, e as pessoas não param nem para questionar, e repetem. E algumas famílias, que as pessoas que nascem naquelas famílias não tem nem questionam o que vivem, porque se todo mundo faz assim, é desse jeito. Eu conheci uma vez um rapaz, que ele saía à noite para matar pessoas, ele dizia que tinha vício de matar pessoas, e ele diz, mas isso são os meus antepassados, isso é herança dos meus antepassados, e eles aparecem para mim e mandam eu ir. Você não vai entender, uma coisa de família, porque na cabeça dele, aquela prática que tinha para ele um sentido espiritual, era de família. É isso aqui. Quando culturalmente, ou pela tua cultura familiar, ou pela tua cultura religiosa do país, ou por qualquer outro motivo cultural, você tenta resolver esse problema da verdade absoluta, você tenta preencher esse vazio, essa necessidade, fazendo qualquer coisa que seja. Você vai ver no final do ano um montão de gente em Copacabana dando 7 pulos, pulando 7 ondas, para ver se tem um ano bom. Aí você vai perguntar para essa pessoa, você pratica a religião que ensina isso? Não, mas todo mundo faz, eu faço, não deve fazer mal não. Quantas coisas são feitas com sentido, com desejo de libertar, de fazer a vida fluir, de agradar, de alcançar o sobrenatural e até de agradar a Deus, de uma maneira que Deus não ensinou. E Jesus fala para eles, por causa disso, vocês não me agradam e continuam presos. E um último motivo pelo qual as pessoas tentam buscar e examinar as escrituras, mas não funciona na vida deles. Examinam a escritura como uma ferramenta de controle do eterno, uma ferramenta de controle do sobrenatural, para benefício material e para o domínio. Tento dominar. Quer ver um exemplo? Eu vou fazer uma campanha, porque se eu fizer uma campanha, Deus vai ter que me dar o que eu estou pedindo. Ou seja, fazendo determinada coisa, eu quase que obrigo Deus a agir e fazer o que eu estou querendo. Ou eu vou para o monte e fazer uma vigília, porque se fizer a oração é mais forte, e aí Deus tem que me atender. Ou vou fazer uma promessa e vou andando daqui a Aparecida do Norte, vou caminhando daqui para lá, levando alguma coisa, e vou depositar lá no santuário, porque se eu fizer isso, Deus vai ver meu esforço e minha sinceridade, e vai dar o que eu preciso. Ou vou arriar um despacho na 7ª esquina, com tudo direitinho como manda o figurino, porque assim, os santos vão me atender. Percebeu que é a mesma atitude? Seja na igreja católica e na fé católica, seja na fé evangélica, seja na fé
espírita, espiritualista. Ou a gente poderia ir longe com isso. A gente vai ver essa prática em outras expressões religiosas também, como se, através do que eu faço no natural, eu pudesse controlar. É uma questão de controle. Eu controlo o sobrenatural para que ele haja ao meu favor e eu controle a situação. É só você passar em Campo Grande: mãe Marta, traga o seu amor em 3 dias. Quanta gente estão procurando esse negócio de amor em 3 dias e estão se dando mal. Faço, desfaço, refaço, trabalho e não sei o que lá. E é barato. De novo, eu vou fazer alguma coisa para que, fazendo isso, o sobrenatural haja a meu favor e me dê o que eu quero. Ou seja, eu controlo através do que eu dou. Com Deus não é assim. Nós recebemos o que recebemos pelo que Jesus fez por nós. Nós já fomos abençoados em Cristo com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Jesus já conquistou para mim tudo o que eu precisava ter. E pela fé, Deus vai me dando essas coisas. Já está, já foi dado. Não é pelo que eu faça, não é pelo que eu entregue. Por isso que o que a gente estava falando na hora do ofertório não funciona. Não é eu dar para Deus me dar. Então a motivação é emprestar para Deus me pagar mais caro. Isso é agiotagem, é uma agiotagem espiritual. Não é assim. Deus se alegra quando eu estou grato. Deus me abençoa porque Ele me ama. Não tem a ver com troca. Quando as pessoas tentam controlar o sobrenatural, controlar Deus, controlar os espíritos, controlar seja lá o que for, para receber coisas aqui nessa vida, e é assim que eles estavam fazendo. Lá em Isaías é muito interessante aquele texto que nós lemos de manhã. O meu povo se aproxima de mim com os seus lábios, me louva de boca e de lábios, mas seu coração está afastado de mim. Isaías 29:13. Meu povo se aproxima de mim com os lábios, mas o coração está longe. E se o coração está longe, Deus não ouve, porque Deus não ouve lábios, Deus ouve corações. Ele procura corações adoradores e não lábios convincentes. Ou seja, não tem como controlar o sobrenatural, não tem como fazer uma barganha com Deus. Então eu vou pregar para aliviar minha barra e depois eu vou me abrir uma concessãozinha nessa área da minha vida, que eu ganho dinheirinho errado, eu vou continuar ganhando dinheirinho errado, mas Deus sabe que eu preciso. Não, uma coisa não justifica a outra. Não há integridade no coração, está dividido, e Deus quer encontrar integridade. E aí Ele fala para você o que Ele falou para a igreja de Sardes: as suas obras não são íntegras diante de Deus, não há integridade. Então esses religiosos não podiam desfrutar da bênção de Deus, não podiam viver esse desejo, esse sonho de liberdade, porque o segredo está na Bíblia, mas você tem que saber usar esse segredo. Como assim? Lá em João 8,32, texto muito conhecido e muito falado nesses últimos tempos, traz para a gente uma orientação. Já que não é assim, como é? No 31, Jesus está dizendo assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, é a permanência, serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos a descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vamos parar por aqui. Libertar do quê? Dessa vida limitada pelo pecado. Como
usar essa ferramenta para ver esse sonho de liberdade. Primeiro sabendo, liberdade de quê? Liberdade dessa prisão sem grades, que é o pecado. Liberdade das consequências desse pecado. A Bíblia precisa ser lida como algo que liberta. Mas Jesus disse: vocês precisam permanecer. Se vocês permanecerem na minha palavra, não é usar a Bíblia só para ter um resultado e viver a vida. Não, é permanecer vivendo segundo a palavra de Deus. O sonho de liberdade, ele é vivido quando a Bíblia, ela é abraçada, quando a palavra de Deus é abraçada, entendida e vivida por você. Quando você entende que pode viver e deve viver do jeito de Deus, como Deus, está na minha palavra. Então eu cedo, eu quero a tua palavra. Eu vou examinar as Escrituras como sendo a tua palavra, e eu vou crer. Tem que ser com fé, tem que ser com obediência. Jesus diz em Mateus 11, 28, dando resposta, então como fazer para desfrutar desse sonho de liberdade? Essa verdade liberta, essa verdade faz a vida ter sentido. Mas no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, querido, entenda, o que aqueles homens não estavam fazendo e você precisa fazer para viver essa liberdade de Jesus? Primeiro, entender que a palavra do Senhor é verdade, é ouvir crendo, é ouvir com fé, para que ela revele para você o que Deus está dizendo. E ela diz que Jesus é Deus, e que Ele, sendo Deus em forma de homem, Ele pagou o preço pelo pecado, e por isso Ele pode libertar do pecado e de suas consequências. Essa libertação vem quando a tua vida é dada para Ele, e Ele substitui. O teu pecado está pago por Ele, e você é declarado justo. Você foi justificado, foi declarado justo por Ele. Você foi santificado por Ele, foi separado agora para uma nova vida. E essa nova vida é a vida livre. E a segunda coisa, não é o ir para uma religião, porque esses homens estavam dentro de uma religião. Não é para uma prática religiosa, porque eles estavam com a prática religiosa. É ir para um relacionamento. O que faz viver um sonho de liberdade é entender que há um amigo que caminha contigo. E esse sonho de liberdade só pode ser vivido nesse relacionamento com Jesus. É mais do que frequentar uma igreja e fazer parte de uma religião. Agora é fazer parte de um relacionamento. E Jesus se relaciona, Ele não fala vá para a sinagoga, Ele não fala vai para a igreja, Ele fala vinde a mim. É relacionamento. É só Jesus que nesse relacionamento contigo, onde a palavra dEle, ela vai ser obedecida, e essa palavra vai fazer com que a tua caminhada seja livre e feliz com Jesus. Só que para vir para Jesus desse jeito, além de entender que Ele é Deus, além de se submeter a essa palavra, além de estar disposto a um relacionamento, você precisa jogar a toalha e falar: eu estou cansado, sozinho não consigo, eu me sinto sobrecarregado, sozinho eu não consigo. Porque enquanto os judeus estavam se achando os reis da carne seca e achando que sozinhos eles conseguiam, eles não conseguiram nada. E Jesus está falando: vocês estão examinando, as Escrituras falam de mim, e vocês não querem vir a mim, porque estão cheios de si. Se você se esvaziar e falar sozinho não consigo, está pesado demais, se você entender que não dá, às vezes algumas pessoas vão chegar no fundo do poço para chegar a essa conclusão, e só quando chegam no fundo do poço percebem que precisam da ajuda de Jesus. Outros
mais inteligentes entendem. Deus tem um plano para mim, e já vi até aqui que não está dando certo. Paro por aqui. Eu quero, Jesus, esse relacionamento. Entendo que o Senhor é Deus. Entendo que estar contigo nesse relacionamento traz uma transformação para mim. Entendo que essa nova vida é do teu jeito, de acordo com a tua palavra. Eu quero permanecer nessa palavra. Entendi isso. Então, quando você faz isso, você vai usar tudo que está aqui dentro. E tudo que está aqui dentro vai não só modelar a tua vida, mas vai fazer com que a tua vida caminhe livre de todas as limitações que o pecado traz, porque você está livre do pecado. Jesus te liberta do pecado e te dá condições de vencer esse pecado e de caminhar uma nova vida sem o pecado. Um sonho de liberdade é um sonho possível de viver. A solução está na Bíblia. Essa prisão que não tem jeito de sair, tem, porque Jesus te deu a ferramenta. Ele já fez tudo o que tinha que fazer, e Ele te dá condições de viver isso. Você quer? Se você quer, você pode dizer: Jesus, entendi, não quero mais fazer do meu jeito, não quero mais tentar de maneiras humanas, não quero mais usar ferramentas culturais, não quero mais usar ferramentas religiosas. Não, eu paro, eu não consigo. Eu quero esse relacionamento contigo. Eu quero essa vida dirigida pela tua palavra. Eu quero a liberdade que o Senhor oferece. Se eles vivessem isso, queridos, a vida deles mudaria. E hoje, quem entende isso, pode finalmente viver o seu sonho de liberdade. Essa necessidade que há no ser humano vai ser satisfeita, porque Deus é absoluto e a sua palavra é a verdade absoluta. Em qualquer lugar do mundo esses princípios são válidos. Supre a tua necessidade humana. Esse ponto de Deus psíquico, ele é 100% suprido, e a vida toda vai ganhando novo sentido. E a questão espiritual é 100% resolvida, e essa relação te prepara para uma vida abundante. É promessa de Deus, mas depende de você querer ou não. É uma prerrogativa tua. Deus dá essa liberdade. Ele mostra, mas nos deixa livres. E Ele fala para aqueles homens: e vocês não querem vir a mim. Ou seja, o ser humano tem essa liberdade de querer ou não querer. Ele está falando: se vier, tem vida, mas vocês não querem, então eu não vou forçá-los. E você? Quer essa vida com plenitude? Você quer viver essa vida que vale a pena? Você quer viver essa vida que te preenche? Você quer viver essa vida com a certeza de que não só aqui, mas depois que a morte chegar, você vai continuar vivendo com Ele? Porque o que é eterno não tem começo, é eterno, foi planejado desde a eternidade para a gente viver. Peixe passa a terra, aqui a gente passa a viver essa vida abundante e continua no céu, e essa certeza é a Bíblia quem dá. Se você quer viver com certezas absolutas, é só vindo a Jesus e dizendo: Jesus, eu creio, eu quero, eu entrego. Então, para você que é um cristão da nossa igreja, para você que é um irmão de outra igreja, está conosco, e com culto online, muita gente tem participado conosco. Eu já vi hoje aqui que está o Jorge lá do Maranhão, com aquela turma lá do Maranhão no culto. Já vi aqui que está a Darila de Portugal, com a sua turminha lá conosco. Tem gente de tudo quanto é canto, a turma do Vale do Ribeira, lá no sul de São Paulo, conosco. Pessoas da nossa igreja, pessoas de outras denominações estão conosco. Para você que já está fazendo parte de uma igreja, eu quero dizer para você uma coisa: você tem examinado as Escrituras com que ótica? Essa palavra de Jesus foi para religiosos. Vamos parar de tentar manipular o sobrenatural? Vamos parar de tentar ver na Bíblia só o que a gente concorda? Vamos parar de
fazer uma leitura só para tirar benefícios para a própria vida. Vamos parar de fazer dessa vida religiosa um fim em si. Se você está disposto a parar, você vai precisar falar: Jesus, eu parei. Eu quero viver a vida abundante, o sonho de liberdade. Entendo que tua palavra é verdade, então vou buscar a tua palavra completamente com fé, para que ela se abra para mim. Entendi que o relacionamento com Jesus, e não simplesmente uma prática, não, o relacionamento transforma a minha vida, e a obediência a essa palavra. E entendo que o Senhor só vai agir se eu parar, reconhecer que sozinho eu não consigo. Eu fui até o Senhor, e eu quero ir até o Senhor Jesus. Segura na minha mão, transforma minha vida, perdoa os meus pecados, redireciona a minha caminhada. Eu sou membro da igreja, mas não estou vivendo essa vida com abundância. Eu quero viver esse sonho. Eu sou membro de outra igreja qualquer, mas eu quero mudar a maneira de caminhar com Jesus. Eu quero viver esse sonho. Eu sou da igreja de outra religião, sou católico, sou espírita, e vi nessa mensagem práticas que eu tenho tido, e eu não estou com esse relacionamento. Eu quero mudar. Jesus me ajuda a mudar, muda minha natureza, muda minha vida, e me ajuda a viver esse relacionamento, para que a minha vida esteja com fardo suave, com peso leve, com meus absolutos estabelecidos. Eu quero viver o que o Senhor planejou para mim, Deus. Você quer, meu querido? Então ora comigo, aonde você está, eu vou orar por você. Seja você membro de alguma igreja ou não, essa mensagem é para gente que entende que tem algo mais para viver, e esse algo mais está em Jesus. Vamos orar? Ora comigo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu creio na tua palavra. Muito obrigado que a tua palavra ensina que é possível viver esse algo mais que o Senhor planejou. Essa necessidade que o Senhor colocou em nós, de verdades absolutas, de uma coisa absoluta, de uma coisa maior. Essa necessidade que o Senhor colocou em nós, de acionar tudo a partir do espiritual. Supre, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos hoje uma relação com Jesus, nós entregamos a nossa vida ao senhorio e à direção do Senhor. Nós declaramos Jesus como o Deus da nossa vida, o nosso único Salvador, o Senhor, o dono, o que dirige. Nós queremos esse relacionamento. Nós queremos uma vida verdadeira e abundante. E essa vida não vem da prática religiosa e nem de ter a Bíblia do nosso jeito, mas de ver na Bíblia as coisas do teu jeito. O segredo está nas Escrituras, a solução está na Bíblia, e essa solução pode trazer essa liberdade para o coração. Ajuda cada um que ouviu essa palavra, está recebendo, está fazendo essa oração, Senhor, junto comigo, a experimentar o teu sonho para nós, que é de liberdade, para vivermos uma vida livre e abençoada nesse mundo, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus te ajude a viver essa liberdade, amém. E quando você vive isso, tem festa no céu. Espero que você tenha uma semana abençoada, uma semana livre de todo medo, de toda insegurança, de toda incerteza que esse tempo tem trazido. Você vive uma semana de segurança, uma segurança de que Deus está no controle, que traz paz. E segurança não é ser descuidado. Eu estou aqui sem máscara porque estou pregando, mas minha máscara está aqui. Então logo acabe de pregar, a máscara vai para o rosto. E se estou na rua, estou distante. Prudência. Seja prudente, seja cuidadoso, seja bem cuidadoso, seja cuidadosa, mas esteja seguro. Faça a tua parte, mas esteja seguro. Deus cuida de você. Viva uma vida tranquila.
Deus cuida de você. Viva uma semana feliz, com a alegria que o Senhor te dá. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, desfrute a alegria do Senhor na tua vida. Tenha uma semana abençoada com alegria, com bons relacionamentos. Liga para alguém, passa uma mensagem. Não fique isolado não. Exercita os teus relacionamentos. Vai ser uma bênção. Tenha uma boa semana. Uma semana de alguém livre, que está vivendo o sonho de liberdade. Amém? Deus abençoe você. Que o amor de Deus, o Pai, graça do Senhor Jesus, o seu Filho, e toda a comunhão e toda a consolação do Espírito Santo repouse sobre nós, e repouse sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, de agora e para sempre. Amém.